Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom também a todos que nos acompanham, nossos amigos, né, que nos acompanham pelo Facebook. Que o Eterno, nosso Deus, abençoe a todos, que sejam bem-vindos entre nós. Nós vamos fazer uma tefilá hoje, né? Hoje nós vamos publicar aqui uma tefilá junto na paraxá de hoje. Oramos ao Eterno. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Pai amado e santo, mais uma vez nós estamos aqui neste lugar que o Senhor preparou para que a gente possa estudar a Tua Palavra, para que a gente possa aprender da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Eterno, pela semana que passou, né, pelo Shabat. Que esse Shabat seja um Shabat de muita alegria, muita paz, muita brahá, muitas brahot também. Que esse Shabat seja um Shabat também de muito ensinamento e muito aprendizado. Te agradecemos, Eterno, abençoe a todos que estão aqui presentes, os nossos irmãos na fé, também nossos amigos que nos visitam, também aqueles que nos acompanham pela rede social. Que o Eterno abençoe a cada um e possa dar para cada um aí um pouquinho da porção dessa paraxá, tocando os corações de cada um. É o que nós te pedimos, Eterno. Abençoe, esteja conosco ainda no decorrer deste dia. Te pedimos e agradecemos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Mais uma vez quero saudar a todos os nossos irmãos também a todos aqueles que nos prestigiam, né, através do Facebook, como eu falei, pelo canal do Facebook. Nós temos aí então a porção de hoje. Na verdade, eu já tenho falado que a gente tem revisado sempre, né? Desde o começo, quando a gente começou a estudar, já há mais de 15 anos, estudamos aí então as porções semanais. E temos aí a paraxá de hoje, que é a paraxá de Toldot, ou Toledot. Ela está registrada em Bereshit, Gênesis, né, 25, 19 até Bereshit, Gênesis 28, verso 9. Então, coloquei ali no quadro uma foto, né, só para a gente ter uma imagem também dentro da nossa mente, quando nós lemos os escritos da Torá. Nós vimos que ela conta a história sobre esses dois personagens, que na paraxá de hoje são os personagens principais, digamos assim, né? Embora que a paraxá ela vai falar também aí um pouco da vida de Abraão, né? E também vai falar um pouquinho sobre Rebeca, e a gente vai ver que essa porção que fala de Rebeca também, o que fala sobre ela, o que fala daquilo que ela trouxe lá da casa dela, né? Que ela trouxe lá da Mesopotâmia, o que ela trouxe de ensinamento, e ela tenta infiltrar isso dentro da própria família dela. A Torá vai falar hoje que ela criou 2 filhos, e a preocupação dela com seus filhos, a preocupação de Isaac. Nós vimos semana passada a preocupação de Abraham Avinu, nosso pai, na fé também com o seu filho Isaac, né? A mesma preocupação com Isaac, preocupação com Rebeca, mas a gente vai ver que nem sempre a gente consegue ter bons êxitos, né? A porção vai mostrar. Às vezes a gente vai criar os filhos e a gente não sabe o futuro, né? Mas a gente aposta todas as fichas nos filhos para que eles possam fazer aquilo que agrada o Eterno em primeiro lugar, né? E quando os pais servem o Eterno com muita vontade e afinco, é o desejo dos pais, né? O maior no íntimo dos pais é que seus filhos possam dar orgulho, né? É isso que a gente acredita e quer. Bom, a paraxá Toldot, ela é composta, irmãos, ali de 5.426 letras. É bastante letras, né? Hebraicas, né? E também 1.432 palavras hebraicas, 106 versículos, 173 linhas em um rolo da Torá. Essa leitura é feita no 6º Shabat após a Torá, geralmente em novembro ou raramente no início de dezembro. Eu coloquei essas informações só para a gente ver que tem bastante coisa para ser estudada, né, dentro, que até mesmo as letras hebraicas elas trazem alguma coisa de ensinamento, né? Elas trazem a parte numérica, da gematria, elas trazem algum sod, né? Algumas palavras que a gente pode descobrir estudando mesmo o hebraico, porque o hebraico é uma fonte inesgotável de conhecimento, porque
ela tem sodes, ela tem interpretações, ela tem mistérios que a gente consegue lendo e tendo um conhecimento, é claro, consegue fazer uma revelação desses estudos, tá? Então imagina, bastante letras hebraicas, bastante também palavras hebraicas, bastante linhas, bastante versículos para ser estudado só nessa porção, e ela vai se concentrar na vida de Isaac, né, na vida de Rebeca, na vida de Jacó e na vida de Esaú. Então, Toledot, irmãos, é uma palavra hebraica que significa o quê? Os irmãos já conhecem, né, o conteúdo geral da Paraxá, que é gerações. Ela vai corresponder às gerações de Abraão, porque a primeira promessa começa com Abraão, o Abraham Avinu, nosso pai. Então, gerações ou descendentes, usada no início do livro de Bereshit, né, de Gênesis, para introduzir seções da narrativa como gerações de Adão, também gerações de Noé, também gerações de Jacó. A palavra pode ser usada em sentido mais amplo para descrever o que foi gerado ou trazido à luz, como também os Toledot dos céus e da terra, né, criação dos céus e da terra, que se refere à criação. Então, os irmãos já sabiam que a palavra hebraica é realmente uma palavra falando de gerações. Vamos estudar de gerações, mas qual é o conteúdo que essa porção pode trazer para a vida, para a nossa vida espiritual, tá? Mas não só espiritual, irmão, para a nossa vida prática dentro da nossa família. Talvez, quando a gente vive, eu sei que muitas famílias vivem problemas, e quando lê uma paraxá como essa daqui, a pessoa pensa, puxa vida, parece assim que está acontecendo algumas coisas, porque não escapa ninguém, irmãos. Não escapou a família de Isaac e Rebeca, às vezes não escapa a nossa também. Mas, às vezes a gente pode dizer assim, nós não soubemos criar nossos filhos. Não, nós criamos nossos filhos ali, né? Dentro de uma doutrina, dentro de um ensinamento, mas em algum momento eles se desviaram. De quem é a culpa? Né? Porque, veja bem, irmãos, a gente não quer falar de culpa aqui, porque se a gente fosse falar de culpa, nós tínhamos que dizer que Isaac e Rebeca também tiveram culpa, porque eles não ensinaram Esaú direito. Será que é isso? Não, não, não. A gente vai entender que cada filho é que nem a nossa mão aqui, ó. 5 dedos. Pode ver, são iguais os mesmos tamanhos, os dedos? Não. Então você pode criar 5 filhos na mesma doutrina, no mesmo sentido espiritual, mas talvez só um. Talvez um siga o caminho e os outros não sigam. A gente não sabe. Então, acho que criar filhos é uma loteria, né? É uma loteria muito grande criar filhos, irmãos. E a gente vai ver nessa paraxá de hoje como é difícil. Então, quando nossos filhos são pequenos, quando eles são pequenininhos assim, eu sei que tem irmãos aqui, por exemplo, o Zaquém Pineiras, né? Criou 3 filhas, né? 3 filhas, né? E quando elas eram pequenininhas, pergunta para ele se não era bom de lidar com elas. Chamava atenção, corrigia, buscava para cá, buscava para lá. Mas os filhos vão crescendo e as coisas vão mudando, as coisas vão ficando difícil, diferente. Às vezes eles não querem mais escutar aquilo que a gente diz. E aí a gente pensa assim, meu Deus, aonde que eu errei? Né? Então, nós vamos ver na paraxá de hoje que Isaac orou uma coisa insistentemente ao Senhor por uma mulher. Aliás, por sua mulher, quer dizer. Porquanto ela era o quê? Estéril. Vamos ler esses versículos? Gênesis 25, 11. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Você faz uma oração a Deus quando você casa, né? Eu quero ter um filho, quero ter um filho. Você tem aquela felicidade de ter um filho, aquela alegria de ter um filho. E depois o filho cresce e o filho não te agrada na escolha que ele faz. E daí? O que você pensa? Puxa vida. Né? Porque filho é um abrahá, né? Filho é um abrahá, uma bênção. Mas quando eles crescem e tomam os próprios caminhos, a gente fica triste. Principalmente quando eles não seguem os mesmos caminhos que a gente ensinou para eles. Então Isaac orava por sua esposa. Vamos ver o texto ali? Gênesis 25, 21. Quem vai ler para nós, por favor? E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril,
E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha só, o texto da Torá diz que Isaac orou insistentemente. Por quê? Porque ela era estéril. Quando a mulher ela tem problemas para ter filhos, aí você pensa, só o Eterno, na causa, só o Eterno. Mas Isaac não desistiu, Isaac orava. E a Torá diz, irmãos, o seguinte, aqui não fala, mas em outro versículo fala em frente, acho que está em, não sei se está entre parênteses, agora não lembro agora, parênteses, né, porque foi colocado ali. Quer dizer que ele orava por ela, talvez alguns dizem que é junto com ela, não está escrito ali que é junto com ela, mas orava por ela. Ela também orava, até porque alguns dizem, depois, posteriormente, talvez, na hora ali não fala o texto, que oravam juntos. Não está escrito que eles oravam juntos. Só diz que ele orava insistentemente. Uns rabinos dizem, não, orava junto, não sei. Talvez sim, talvez não. Depois, posteriormente, ela orou, para saber o porquê que ela tinha sentido tantas dores. Depois não chega lá, tá? Bom, aí diz que o Senhor fez o quê? Ouviu as orações de Isaac. Não sei se alguns irmãos já tiveram essa experiência, de ser ouvido por Deus? Já tiveram essa experiência? Você vê assim, o que você pediu tão grandemente aconteceu. Eu não preciso vocês dizer, é só vocês refletir. Eu já orei ao Eterno muitas e muitas vezes, e muitas vezes eu fui ouvido. Eu tenho certeza disso, que eu fui atendido nas minhas orações. Porque a gente vê depois do resultado, como o Eterno muda as coisas, como Ele molda, e isso só mostra para nós a nossa conexão com o Eterno. Quando a gente ora muito, por exemplo, talvez alguém diz assim, mas por quanto tempo Isaac orou? Aí é outra história, 20 anos. Se você olhar os textos bíblicos ali, a gente faz uma oração e diz assim, Senhor, amanhã eu quero a solução do meu problema. Mas o tempo não é nosso, o tempo é do Eterno. Isaac orou 20 anos para que a esposa dele tivesse um filho. Se você tivesse que orar 20 anos para receber uma bênção, você teria essa paciência? 20 anos orando? Só o Eterno. Mas é por isso que o texto fala insistentemente, porque 20 anos não é 20 dias. É bastante tempo, São quantas primaveras, que Isaac orou para receber o pedido dele. Aí depois, para chegar no final da vida, ele ainda tem uma decepção que a Paraxá vai mostrar hoje aqui. Porque a gente não sabe o futuro. O futuro a gente não sabe. Eu tenho meu pequeno, não está aqui, está lá dentro. Eu não sei, dia de amanhã. Mas eu estou fazendo o meu melhor. Mostrando para ele, eu sei que a minha esposa faz o melhor dela. Mas o futuro, a gente não sabe. A única coisa que a Torá vai falar hoje do futuro de Jacó e Esaú é que Deus revela para Rebeca que eles seriam duas nações. E revelam que o maior serviria. E isso o Eterno revela, mas que eles iam incomodar, que eles iam dar dor de cabeça a Deus, não revela para ela. Tá? Então veja bem. Aqui diz assim, a Bíblia relata que Isaac orou, insistentemente, nós lemos agora aqui, ao Senhor por sua mulher, certo? Rebeca, sua mulher Rebeca, porque ela era estéril, tá? No entanto, a passagem bíblica de Gênesis também não especifica se Rebeca orou junto com ele, mesmo no mesmo momento, mas indica que ela também buscava, ou buscou a Deus posteriormente. Tá? Porque quando a gente quer receber uma bênção, por exemplo, se eu quero receber uma bênção, eu tenho que orar, eu tenho que pedir. Porque se eu não pedir pela bênção, se a minha esposa não pedir pela bênção, o Eterno talvez ele não... Porque Yeshua disse, se você bater, vai se abrir. Se você insistir, vai se abrir. Agora, é preciso que a gente faça a nossa parte também, tá? É necessário. Vou esperar no Senhor. Vou esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Por exemplo, a moça diz, ou o jovem diz, vou esperar no Senhor um casamento. Calma. Esperar no Senhor. Essa palavra é muito bonita, Mas a prática dela é diferente, porque esperar no Senhor é orar, é pedir para Ele. Outra coisa, que nós vamos ver na Paraxá hoje, é também eu estar em acordo com o Eterno, para que Ele também dê para mim aquilo que eu quero, porque eu preciso merecer também. Sabe, por exemplo, Isaac pediu por um filho, mas Isaac mereceu. E Abraão também mereceu.
E aí, posteriormente, nós vamos ver isso, tá? Vai daquilo que eu faço, por exemplo, se eu peço uma coisa para o meu pai, e o meu pai vê assim, meu filho está merecendo, o pai vai dar, não vai? Mas se o pai está vendo que ele não está merecendo, será que o pai vai dar? Olha, o pai justo não daria. Entenderam? O pai injusto, talvez. Eu vou dar para agradar ele, mesmo que ele não esteja fazendo o que eu acho legal. Mas um pai justo, ele não dá para o filho aquilo que ele não está merecendo, tá? Isso é um ensinamento bíblico. Então, o Salmo 17, agora é onde que eu quero chegar na questão com vocês. O Salmo 17, irmãos, 1 ao 3, existe essa oração de Davi. Eu queria que alguém lesse o que está no quadro ali. Vamos meditar nessas palavras de Davi. Salmo 17. Quem que vai ser o... Vamos lá, gente. Pode ler. Já pegou o microfone, agora vai ler. Vai. Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Olha, com essas palavras de Davi, você vai entender uma coisa. Davi está dizendo, eu fiz uma oração ao Eterno, eu fiz um clamor, tá? E disse para o Eterno, o meu clamor, ouve o meu clamor, porque de mim não sai o quê? O que é lábios enganosos, irmãos? O que Davi está dizendo? Senhor, eu me esforço para te servir, então ouve a minha oração. O Davi está dizendo assim, ó, poxa, né, eu fiz tanta coisa para agradar o Eterno, agora é um momento do Eterno ouvir minha oração, ouve a minha oração. Ela não é feita com lábios enganosos, ela não é feita por alguém que engana o próprio Deus, até porque o próprio Deus ninguém consegue enganar, né? Não é feito por alguém que usa de lábios enganosos com as pessoas. Sai a minha sentença diante do teu rosto e atendam os olhos à minha razão. Provaste o meu coração, olha o que ele diz, visitaste-me de noite. Quando que ele está falando isso? Quando Davi estava dormindo, o Eterno estava... tu está pedindo algo? Mas peraí, deixa eu ver se tu está merecendo. O Eterno foi lá, sondou ele. Realmente Davi está sincero naquilo que ele está pedindo, ele está sincero. Ele fez uma promessa e sei que ele vai cumprir. Até na paraxá de hoje fala, e Deus sabia que Abraão iria ensinar os seus filhos. Como é que Deus sabe isso, gente? Ele prova a nossa sinceridade. Tá? Ele diz assim, provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Quer dizer, estou de boa com o Eterno. Aí diz, propus que a minha boca não transgredirá. Quer dizer, ele jamais eu vou dizer algo contra os mandamentos do Eterno. E o Eterno examinou ele e disse, é verdade. O que ele está dizendo aqui é verdade. Então, irmãos, o que o Davi está ensinando para a gente? Nessa leitura aí, ele está ensinando o quê? A oração que Isaac fez era uma oração verdadeira. O que Isaac estava orando para ter um filho para quê? Bel prazer? Só para dizer que queria um filho? Ou ele queria um filho para fazer o quê? Uma descendência, uma continuação. E esse filho, ele se obriga... Vocês acham que, por exemplo, Isaac não diz, mas esse filho vai servir o Eterno. Eu vou ensinar ele. Claro que a gente não sabe se ele vai seguir. Mas a gente se propôs a ensinar. Tá? E a gente vai ver nessa paraxá como Isaac e Rebeca se decepcionaram muito com Esaú. E eles quiseram mudar o caminho de Jacó. Não, Jacó não vai para o mesmo caminho. Um nós vamos salvar. Um não deu, mas um nós vamos salvar. Nós vamos ver na paraxá de hoje, tá? Então, olha só. Rebeca sentia muitas dores. Imagina ela... Isaac orou, ela ficou grávida, de repente ela estava grávida e de repente ela sentia muitas dores. Não sei como é que foi a gravidez das irmãs aqui, mas eu acredito que tem gravidez que é muito difícil, né? Mas a gravidez de Rebeca, ela sentia muitas dores e não era à toa que ela sentia dores. Imagina duas crianças chutando ela por dentro e ela dizia, mas eu pedi uma bênção para o Eterno e estou recebendo um sofrimento. Dor, ela sentia muitas dores durante a gravidez.
porque estava gerando 2 filhos, né, eles gêmeos, que lutavam e se empurravam dentro dela, né, do seu ventre, perturbada com o desconforto. O que ela fez? Buscou a Deus. Então, às vezes, a gente não sabe por que está sofrendo, então, busca a Deus, pergunta para Ele, por que isso, Senhor? Onde é que está o problema? O que está acontecendo? E para atender o que estava acontecendo, para entender, né? Ela queria entender, meu Deus, eu pedi uma bênção de eu receber um sofrimento? Imagina vocês, a gente, por exemplo, a mulher quando tem mães que têm filhos gêmeos, por exemplo, que tem uma gravidez até razoavelmente boa, vamos dizer assim, né? Mas a gravidez de Rebeca foi muito difícil, segundo o que nós vamos ler hoje na Paraxá, tá? Gênesis 25. Alguém pode ler ali? Depois a gente vai. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Qual foi a resposta que o Eterno deu para ela? As tuas dores é porque tem 2 povos dentro da tua barriga. 2 nações. E que seriam juntas, amigas, unidas? Não, divididas. Então, veja bem que a briga deles já começou dentro da barriga dela. Os textos estão ali bem claros. Lá dentro já começaram, porque inconscientemente as crianças brigavam. Não era conscientemente, né? Não é que elas queriam se bater uma com a outra, mas era inconscientemente, já era uma resposta, né, para o sofrimento de Rebeca e de Isaac. Já pensou, irmãos? Vocês imaginam você ter filhos, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, e na família ter brigas? Filho que quer matar o outro filho, filho que fala mal do outro irmão, irmão que fala mal do irmão. Aí os pais vendo aquilo, o que vocês acham? Qual é o sentimento de um pai e de uma mãe que vê 2 filhos, por exemplo, um filho que mata o outro filho, que vai preso? Qual vocês acham que é o sentimento de um pai e de uma mãe? Então, Deus já estava avisando, aí tem 2 nações, tem 2 povos. O maior vai servir o menor. Porque, veja bem, quando o Eterno fala isso para Rebeca, qual era o costume normal deles? Que o maior liderava. Agora, o que Rebeca, imagine, por exemplo, o que pensa um pai e uma mãe quando descobre que o maior vai servir o menor? Briga, discórdia. Porque, por exemplo, antigamente nas casas patriarcais, sempre o maior era o líder. Quando o pai morria, o maior ficava no comando. Na casa de Isaac foi ao contrário. E esse ao contrário, irmãos, trouxe problemas sérios e graves. Que aí você diz assim, mas o Eterno, ao invés de dar 2 bênçãos para eles, deu 2 problemas? Mas aí você começa a pensar assim, por que tem que ser assim? Por que quando eles estavam na barriga da Rebeca, eles se brigavam, e quando eles saíam, diz que um agarrou no calcanhar do outro? Ou seja, não, peraí, né? Já um entendimento de que um queria chegar na frente, por exemplo, igual se fosse uma concorrência entre 2 pessoas correndo, quem quer chegar primeiro, né? Quem joga bola sabe que às vezes um agarra o outro e puxa, quer chegar na frente. E assim essa briga já começou lá com eles lá se formando, ou já formados, né, na barriga da mãe. Vamos ler ali, Gênesis 25. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse a Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então tem coisas, irmãos, a gente sabe que eu já peguei o texto lá na frente, eles cresceram, né? A gente sabe disso, né? Houve um espaço de tempo. Tem coisas que acontecem que às vezes a gente pensa assim, não, mas espera aí, parece que estava programado, né? No caso deles já estava programado, né? Então, às vezes a gente pensa assim, tem coisas que a gente veja a vida ir correndo na nossa vida, e às vezes a gente não deixa o Eterno concluir os planos na vida da gente. A gente mesmo às vezes não é que a gente atrapalha, a gente retarda, né, os planos do Eterno. Então o Eterno tinha planos com Jacó,
tá? Ele tinha planos com Esaú, segundo a gente vê aqui. E quando chegou lá na frente, a Torá deixa bem claro que Jacó perguntou para ele qual é o preço. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas um irmão querendo lograr o outro, o que vocês acham disso? O que vocês acham de um irmão que logra o outro? À primeira vista a gente pensa, nossa, errado, né? Um irmão querer lograr o outro. Como assim um irmão quer passar a perna no irmão? Quer comprar dele a primogenitura? Se você prestar atenção, por exemplo, na própria história, você vai perceber, ou na própria leitura aqui, você vai perceber uma coisa muito importante, irmãos. O que vocês percebem aqui? Veja bem, se você prestar atenção no verso 32, diz assim, disse Esaú, eis que estou ponto a morrer, para que me serve a primogenitura? Então a gente vai perceber uma coisa aqui, que, por exemplo, dois irmãos, um valoriza, o outro está nem aí. Tá? Aí um dá valor, o outro não está nem aí. Aí um diz para o outro, já que tu não valoriza, me vende. Já que tu não dá valor, me vende. Porque, por exemplo, se você não dá valor a alguma coisa, alguém vai dar valor. No caso de Jacó, Jacó estava dando valor. Ele não era o primogênito, ele era o segundo. Mas ele deu valor a algo que ele não tinha, enquanto que Esaú tinha, não o valorizou. Ele diz, me vende. Então Jacó pediu para ele jurar. Você sabe que quando a gente jura, alguém pode até dizer assim, a gente vai ver que na Paraxá hoje que Jacó diz assim, ele roubou. Tá? Ele roubou de mim. Olha como é que são as coisas, né? Como às vezes a mente da gente ela é tão distorcida. Às vezes um irmão acusa um outro irmão de ele ter feito algo contra ele, ou coisa que prejudicou ele, mas você tem que ver os dois, as conversas dos dois, para ver se realmente, por que ele está reclamando que foi prejudicado pelo irmão? Se ele não tem culpa daquilo. Mas eu tenho culpa daquilo. Às vezes aconteceu alguma coisa entre eles, que às vezes o que está reclamando tem culpa, mas está reclamando. Tá? Então, Esaú, ele disse, jura? Jura? Aí o que Esaú fez? Vendeu. Por um prato. Vocês já comeram lentilha? Eu gosto bastante de lentilha, é bom. Mas eu não trocaria, por exemplo, algo importante por um prato de lentilha. Uhum. Por exemplo, Esaú não achava importante. Eu acho que naquele momento ali, Esaú até levou na brincadeira, não sei, ou sei lá. Esaú não valorizou. Tá? Por isso que eu sempre falo assim, eu sempre digo, valorize aquilo que o Eterno colocou na tua mão. Você é o que você é hoje, você tem o que você tem hoje, valorize. Né? Não fique dizendo, eu queria que o irmão tenha. É melhor, a grama do vizinho sempre é mais verde. Você já viu falar nesse ditado? Não. A grama do vizinho sempre é mais verde, o carro dele sempre é melhor que o meu. A casa dele é sempre melhor que a minha. Não é assim? A mulher dele é sempre melhor que a minha. E a gente não valoriza aquilo que a gente tem. Aí isso é um problema sério. Tá? Um problema sério. E Jacó, vamos ver ali, 25, 34. Pode ler. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Mas veja bem, Jacó deu pão, guisado, lentilha, ele comeu, bebeu. Aí o texto diz, assim, aquilo que ele fez, né? A atitude dele foi uma atitude de desprezo. Quando ele disse, não, tudo bem, me dá aí o prato de lentilha aí, que eu te dou a minha primogenitura. Sabe o que eu acho engraçado, irmãos? Vocês acham que é possível vender uma primogenitura de verdade mesmo, no fato mesmo, aqui na real? Tem como eu ser o mais velho da minha família lá, passar por cima do meu irmão, que é mais velho do que eu? Tem como eu fazer isso? Não tem. Não tem. Isso eu estou falando literalmente. Tá? Mas tem como eu, por exemplo, ficar com a bênção que era dele? Tem. Se ele não valoriza a bênção dele, então eu fico com ela. Mas como assim? Como assim? Tá?
O Eterno chamou todos nós para servir o Eterno. Agora imagina vocês, Rebeca saiu lá da casa de seu pai, né, para seguir Isaac naquela caminhada. Chegou ali, não podia ter filho. Olha que luta, né? Depois teve filho. E Rebeca saiu de um lugar, irmãos, que se você for ler lá, por exemplo, alguns livros que falam sobre onde Rebeca morava, lá era uma casa patriarcal. Por exemplo, as mulheres lá eram ensinadas de forma diferente das mulheres de Canaã. Então, as mulheres na casa de Betuel, né? Na casa de Betuel, era ensinada que as mulheres, elas tinham que trabalhar, lutar, elas tinham que ser guerreiras pelas suas famílias, elas tinham que, tanto que a gente viu, a Rebeca carregava na sua cabeça, né, aquele jarro de água, e o que ela fez na Parashá da semana passada foi muito impressionante, tá? Porque não é qualquer mulher que faria o que ela fez, vocês sabem disso. Não é qualquer mulher, não é querendo diminuir as mulheres, mas não são todas as mulheres que fariam o que ela fez. Por quê? Porque as mulheres achariam, por que eu tenho que ficar aqui o dia inteiro dando água para esses camelos, se eu nem conheço esse cara, nem sei quem é, por que ela fez isso? Então, era a forma que elas eram criadas, entenderam? A forma que elas eram criadas era daquela forma ali. Por isso que ela fez. Elas eram ensinadas assim. Quando Eliezer trouxe ela, né, para casar com Isaac, Eliezer pensou, essa é a esposa especial para o meu Senhor. Essa aí vai ensinar os valores. Os valores, porque, irmãos, o que importa são os valores. Tá? E depois nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, nós vamos ver algumas coisas importantes sobre os valores, né, que eram ensinados lá. Tá? Senti que baixou aqui, baixou aí? Só tira um pouquinho do agudo, que daí... Bom. Gênesis 26. Bom, vocês percebem, vamos perceber uma coisa, irmãos, que nós estávamos em Gênesis 25, tá? E no capítulo 26, a história sai um pouquinho fora do foco de Jacó e Esaú e entra um pouquinho no foco de Isaac. Por que a Torá faz isso? Porque não tem como você contar a história dos filhos sem você contar um pouquinho a história dos pais, porque os pais é que deram a luz, foram eles que ensinaram, foram eles que passaram valores para os filhos. Eu vou dizer para vocês, não importa se o seu filho não pegou os teus valores, mas você ensinou, né? Se ele não pegou, né, lá no percurso de alguma coisa, ele se perdeu. Porque você sabia que às vezes os filhos não escutam aquilo que os pais ensinam, não é porque talvez os pais não ensinaram corretamente, sim, porque ele teve ouvido, então os ouvidos dele escutaram lá fora. Coisas que nós vamos ver depois sobre Esaú, né? Que Esaú ouvia lá de fora, Esaú fazia, ao invés de ouvir os de casa. Então, por exemplo, Jacó era uma pessoa que vê que a Torá fala que Esaú era caçador, exímio caçador, e ele era famoso, por isso tinha muitos amigos, era muito festeiro, enquanto que Jacó era caseiro, ficava em casa. Isso equivale, irmãos, que ele escuta mais os pais. Vocês entendem isso, não? Filhos que ficam mais perto dos pais equivale que escutam os pais. Filhos que saem na rua, festeiros, escutam mais os de fora. Aí você diz assim, mas eu ensinei. Entenderam o que eu estou falando, né? Mas eu ensinei, mas não adiantou, porque os de fora prevaleceram o que eles falaram. Gênesis 26. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Bom, por que a Torá fez questão de contar que Isaac era abençoado? O que vocês acham? Porque quando o Eterno falou para Abraão assim, Abraão, tu serás uma grande nação, uma poderosa nação, né? A tua descendência vai ser espalhada, tu vai ser uma poderosa nação. A Torá faz questão de dizer o seguinte, olha a riqueza do teu filho. Aqui, ó, Isaac. Isaac plantou naquele ano, Isaac colheu. Ali fala
sem medidas. Aí o que acontece? Por que a Torá fala sem medidas? Quer dizer que é 100%. Qual é o plano, qual é o agricultor, qual é a pessoa que trabalha nesse tipo aí que consegue colher 100%? Ninguém. Olha, não existe, tá, irmãos? Que ninguém que colha 100%. Você pode até dizer, mas lá não, ele teve uma produção de 80%. Beleza. 85%, beleza. Mas 100% não existe. Aconteceu aqui. Aí, por que a Torá fala que aconteceu esse 100% com Isaac? Primeiro, porque ele era filho de Abraão, filho de uma promessa. Filho de uma promessa que Deus tinha feito. Será grande. E para ser grande, irmãos, ele tem que enriquecer. Por exemplo, tem grande de tamanho, mas tem grande... brincava ali fora. Não sou rico, né? Mas tem gente que fica grande de riqueza mesmo, de poder e tal. Claro que a gente sabe que tem várias formas de ficar rico, por exemplo, tem roubar, enganar, mas tem aquela forma abençoada, né, que é o Eterno que faz multiplicar as coisas. E isso que acontecia com Isaac. Porque diz o Senhor o abençoava. Quer dizer, Isaac não prosperou porque ele roubou a colheita do vizinho, porque ele fez uma macumba lá na roça, lá, e a roça deu o que deu. Não, porque o Senhor... Aí diz que o homem engrandeceu de uma tal forma, que enriqueceu de uma tal forma, que ficou tão poderoso, diz o texto ali, a Torá deixa... Achei interessante que a Torá faz questão de falar do poder, da riqueza de Isaac, tão grande, tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, possessão de... Muita gente no seu serviço, imagina, que riqueza, né? Muita gente, de maneira que os filisteus ficaram invejados. Por isso que eu penso assim, ó, é interessante, irmãos, às vezes eu já conheci, por exemplo, pessoas que conviviam juntos, amigos, né? No passar eu conheci, tá? Até serviu de exemplo, né? Que no passar do tempo, um ficou muito rico, o outro. Aí o que aconteceu? Em vez de eles manter aquela amizade que eles tinham, a amizade acabou. Por quê? Porque às vezes aquele que não conseguiu prosperar, ele começa a ficar aborrecido, chateado. Como que ele enriqueceu e eu não? Como? E aqui diz o texto, e eles começaram a ver as riquezas de Isaac, o poder, né? Porque fala de poder ali, né? Enriqueceu. Estou muito poderoso em fortuna, né? Que acabou, ao invés de ele se aproximar mais de Isaac, dizer, não, chega aqui, vamos ser amigo, né? Eu quero ser amigo de alguém assim, que tem essa bênção, para que eu também possa, talvez, até partilhar dessa bênção, talvez. Não, a inveja. Aí a Torá conta que eles, né? Eles fizeram o quê? Eu não coloquei aqui. O que eles fizeram? Eles quiseram repelir Isaac. Olha que burrice. Olha que burrice. Eu chamo de burrice isso. Aí o meu irmão fica rico aqui, eu vou começar a repelir o meu irmão. Sabe, essa demonstração que eu estou repelindo ele, só está mostrando que eu estou com inveja da situação dele. E eu não sei como reagir, então eu reajo errado. Eu reajo de forma errada. E Isaac ficou tão chateado, irmãos, que Isaac foi fazer uma oração para o Eterno. Porque imagina, você foi repelido daquele lugar. Isaac ficou contente, né, quando ele foi repelido. O que vocês acham? Não, ele ficou chateado. O que ele fez? Ele foi dormir. Foi dormir chateado, né? Foi dormir aborrecido, porque tinha sido repelido. Se você ler o contexto da história, você vai ver que é por isso que ele foi dormir, porque ele ficou chateado com aquela situação. E naquela noite, o que aconteceu? Que ele foi dormir, o Eterno aparece para ele. Naquela noite, no sonho, é claro, tá? No sonho. Apareceu para ele e disse para ele, eu sou o Deus de teu pai Abraão. Teu pai, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não importa o que eles estão fazendo para ti, Isaac. Deixa, eu sou contigo. Eu vou te abençoar, vou te multiplicar a tua descendência. Por amor de Abraão, meu servo. Você vê que a promessa que o Eterno fez para Abraão, ele colocou em cima do filho. Porque se ele não faz isso, talvez Isaac não conseguisse ser a posteridade que tanto Abraão, né, acreditava que ele fosse. Alguém pode até dizer assim, mas tinha méritos também? Tinha. Isaac tinha méritos, com certeza, tá? Méritos, a gente tem que ter méritos também para receber bênçãos também. Por exemplo, não vamos confundir, irmãos, a riqueza que é dada por Deus pela riqueza que você conquista lá fora. Tá? Porque a riqueza que você conquista lá fora, você pode conquistar de várias maneiras. Mas a riqueza que você conquista servindo ao Eterno é diferente. Porque você tem regras e normas que você tem que seguir.
E você não pode errar com essas regras e normas. Você não pode mentir, você não pode lograr, você não pode trapacear, pode? Você não pode fazer negócios ilegais, você não pode fazer essas coisas. Aí você tem que enriquecer mesmo só com a bênção do Eterno. Se não for a bênção do Eterno, não vai decolar nunca. Né? Então, aqui tem um texto, tem um provérbio, até queria que alguém lesse, por favor. Só para a gente entender que esses sentimentos, irmãos, se um de nós, né, que convivemos com os nossos irmãos, temos esses sentimentos, não estou dizendo que tem, tá? Mas se alguém tem, se livre, o mais rápido possível. Se livre. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Irmãos, veja bem, alguém pode até dizer assim, nossa, esse provérbio é forte, né? O sentimento sadio, aquele sentimento que você é saudável, que você não tem, né, inveja, não se incomoda com a prosperidade alheia, que você não se incomoda. Ele é saudável. Porque sabe por que ele é saudável? Porque está falando aqui de saúde, irmãos. Às vezes você pode achar assim, ó, porque a Torá, a Bíblia, ela fala tanto da parte espiritual como da parte física também, tá? Ela está falando de saúde. Se você tem uma pessoa que tem sentimentos saudáveis, você também você terá certamente muita saúde. Mas se você tem esse sentimento aí, o profeta diz, é uma podridão para os ossos. Aí começa a vir, a inveja atrai doenças, enfermidades, ela atrai um monte de coisa para a pessoa. A inveja é triste, tá? Então, é por isso que eu disse, se alguém tem esse sentimento, se livre disso, porque isso vai acabar com você, não vai te ajudar em nada. Né? Você ficar incomodado porque o irmão lá comprou um carro melhor. Comprou um carro novo! Meu Deus do céu! Como que ele comprou? Deve estar roubando, só pode. Deve estar roubando. Só pode. Não pense isso do teu irmão, porque esse sentimento, essa palavra que você está logrando, você está jogando aí, ela não vai ser boa para você, ela vai te prejudicar. Fique feliz com a prosperidade do teu irmão. Alguém vai dizer, nossa, difícil. Não, é fácil. É fácil. Eu não tenho nada a ver com a vida dele. Se ele está prosperando, se o Eterno está abençoando ele, não fique com inveja, porque o texto fala bem claro que depois de um determinado tempo, eles foram atrás de Isaac, não fala na história? Eles foram atrás de Isaac, lá o general. Não, peraí, Isaac, volta aí. A gente viu realmente que tu é uma pessoa de Deus, e quem está te fazendo abençoar não é? É Deus mesmo. Então, vamos fazer um pacto. Daí eles mudaram de ideia, Aí se tornaram pessoas inteligentes, né? Porque até então, burro de marca maior, né? Porque, veja bem, se eu fazer um pacto com uma pessoa que eu vejo que ele é abençoado, eu posso ganhar com isso. Posso ou não posso? Posso. Porque a Torá diz assim, ó, Abraão, aqueles que te abençoarem, ó como eu ganho. A Torá está dizendo já. Aquele que te abençoar, Abraão, será? Então, se você abençoar, porque abençoar que está dizendo ali é você se dar bem, é você ter amizade com aquela pessoa, você não se incomodar com as coisas que ele está conquistando. Se você abençoar ele com a sua bênção, Deus te abençoe e tal, passa para você aquilo. Agora, se você fizer o contrário, é um problema. É um problema, tá? Aí começa a refletir na vida da pessoa aquela desgraça que ele não queria, mas por causa disso, né, começa a refletir uma desgraça na vida da pessoa. Então, abençoe quem você entende que é abençoado, né, para que você também receba. Como, por exemplo, como Abraão, né? Abraão, onde ele ia, as pessoas viam a situação dele, a vida dele, e aqueles que ajudavam Abraão acabavam também recebendo bênçãos. E aqueles que tentavam prejudicar, vê, por exemplo, Abraão, a esposa dele foi parar lá no harém, lá, e o que aconteceu no harém do rei lá? A esterilidade tomou conta. E de noite, ele tinha sonhos perturbadores. É complicado, né? Então, bom, agora eu queria passar por uma situação, agora, ver que a Torá sai de Isaac e volta novamente para Jacó, para Esaú, mas aqui a Torá vai se apegar com Esaú, e vocês vão ver uma coisa muito interessante nessa leitura aqui, que é interessantíssimo, tá? Porque ela vai nos mostrar, por exemplo, vai mostrar para nós, por exemplo, por que às vezes a gente tem que se preocupar, às vezes não, a gente tem que se preocupar com nossos filhos, não às vezes. Por que a gente tem que se preocupar com nossos filhos, tá? Lê para nós ali. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos,
tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estes foram para Isaque e Rebeca, rebeldes de espírito. Então veja bem, irmãos. Agora vocês imaginam só, né? Uma mulher que nem Rebeca, que nem Isaac, por exemplo. Rebeca veio de longe, certo? Veio de longe, casou com Isaac. Veio de longe, chegou ali e ela disse assim, vou criar uma família tradicional, dentro da tradição da minha família, bonitinha e tal. O filho cresceu, se tornou homem, foi lá e casou com 2 mulheres, né? Que era dos Hitita, lá, que morava em Canaã, né? E diz o texto, né? Alguém pode até dizer assim, nossa, mas será que a Rebeca e o Isaac não diziam? Não, meus filhos não. Diziam, com certeza, mas não adiantava. Porque alguém pode até dizer assim, nossa, mas a escolha do casamento é dos filhos, né? Que os pais não têm que se envolver. Vocês acham que é assim? Não é assim, tá, irmãos? Você tem que falar para o teu filho, para a tua filha. Se ele não ouvir, é o problema dele. É um problema dela. Mas não é mas você fez a sua parte. Eu acredito que Rebeca e Isaac bateram em cima de Esaú. Bateram, mas não adiantou. Ele foi lá mesmo assim, casou com essas mulheres, tomou essas mulheres por esposas, ainda 2, né? Aí tomou 2. Uma era filha de Beri, o Eteu, né? Que era o Hitita. E a outra era Basmate, filha de Elon, também o Eteu. 2 Hitita. Alguém pode dizer assim, e daí diz que elas foram para Isaac rebeldes de espírito. Essa palavra na Torá, irmãos, se você pesquisar, por exemplo, o que significa mulheres rebeldes? Ou homens rebeldes? Você vai dizer assim, pode significar um monte de coisa, né? Então, por exemplo, eles viviam em clãs. Tá? Isaac tinha o ensinamento da família, que era o quê? Seguir o eterno. As hititas tinham outros costumes diferentes. Inclusive, irmãos, nós vamos ver depois que as hititas, elas faziam sacrifício aos deuses delas. Acediam incenso aos deuses dela. E isso incomodava muito Isaac, incomodava muito Rebeca. Seria mais ou menos assim, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho a minha filha, que não está aqui, né? Não está aqui, está lá. Está aqui. Está ali. Então, vou dar um exemplo aqui, vou pegar ela de exemplo aqui para não pegar os outros, né? Ela casa com um rapaz que não é da fé. Daí o rapaz come salsichinha de porco. Um exemplo eu estou dando, tá? Come carne do açougue. Ele faz outras coisitas a mais. E aí ela casa, né? Daí ela não tem onde morar. Eu digo, não, minha filha, vamos morar aqui em casa, porque não tem onde morar por enquanto, né? Está começando a vida. Traz lá para dentro de casa, leva ela para dentro de casa lá e o cara aparece com uma carne de porco na porta da casa. Uma rolada aquela de salsicha de porco. Aí vai complicar tudo. Daí ele vai encontrar uma arma na porta da casa. Você sabe quem é essa arma? Eu. Porque daí, a gente às vezes, irmãos, tem pais, por exemplo, por que ali diz, mas a gente vai ver que Isaac e Rebeca ficaram amargurados, porque eles não queriam decepcionar, não queriam chatear quem? O próprio filho. Aí por causa do filho, eles tinham que aturar as noras, fazendo um monte de bobagem, que eles viviam em clãs. Eu até tenho algumas leituras da lei oral que fala, tá, que quando elas acendiam incensos, o cheiro ia para dentro da casa de Isaac, porque eles viviam em tendas, uma perto da outra. Agora imagina vocês o que Isaac ficava, né? Imagina um pai e uma mãe ficavam pé da vida, né? Meu filho, ao invés de seguir o padrão da família, tá com essas mulheres aí e tal. Puxa vida. Aí eles falavam para... Será que eles falavam? Com certeza, alguma coisa eles falavam para os filhos, né? Para Esaú. Vamos pegar Esaú por enquanto, tá? Aí Esaú, vocês acham que Esaú... O que Esaú pensava? Não, Esaú sabia que tinha feito besteira. Nós vamos ver depois lá na frente que Esaú sabia, tá? Mas por que ele estava fazendo aquilo? Essa é a questão. Não, acho que não era para provocar, irmãos. Porque, veja bem, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Tu acha que, por exemplo, a tua filha vai namorar um rapaz de fora para te provocar? Não, ela gostou, se apaixonou por ele. Não tem nada a ver com provocação.
O rapaz se apaixonou, não tem nada a ver, não está provocando os pais. Só que Esaú não ouvia os conselhos dos pais. Essa é a diferença. Não ouvia, não atendia. Aí mas isso aí, até eu penso assim, até o Eterno, como ele sabe o que vai acontecer lá na frente, ele já sabia que Esaú ia ser desse jeito. Por isso que ele falou, o maior vai servir o menor. Já lá no ventre, ele já, não, o maior vai ser o menor. Porque não tem como esse cara aí ser o que vai dar continuação na descendência de Isaac, sendo que eu sei como é que ele vai ser. Então Deus já falou, não, lá vai ter uma mudança aí. Alguém pode até perguntar assim, então por que o Eterno não permitiu que Jacó nascesse primeiro? Poderia perguntar, né? Por quê? Eu acho que tem coisa que parece que tem que acontecer, né? Inclusive Jacó agarrou, né? No calcanhar de Esaú. Mas parece que tem coisa que tem que acontecer. Tem que acontecer para acontecer uma história, e a história precisa ser registrada, tá? Então elas eram rebeldes de espírito. Vamos lá, para frente. Ó, um espírito rebelde, ó, é uma atitude de quê? Desafio, desobediência às autoridades, seja no secular, nas leis, nas regras sociais, nas hierarquias, ou até mesmo religioso ou mandamentos divinos. Quer dizer, o que elas eram? Rebeldes. Elas não obedeciam nada que Isaac dizia. Elas não faziam nada. Claro, ela até não tinha obrigação, porque elas eram hititas, elas tinham outros costumes. Então, por exemplo, se você tem um genro ou uma nora que veio de fora, né, que tem lá já, e ela não quer, por exemplo, não quer se adequar à família, ela não é obrigada. É obrigada? Claro que não. Ah, não, eu sou casada, tenho meu marido, eu não quero, ninguém vai me obrigar a fazer o que eu não quero. E pronto. Você vai fazer o quê? Você vai quebrar o pau, vai mandar ele separar dela, o que você vai fazer? Nada, você vai ter que engolir no seco. Foi o que fez Isaac e Rebeca. Tanto que ficaram até doentes, né? O texto fala que depois ele ficou cego, né? Tiveram que engolir o que o próprio filho fez. Aí, isso aqui é uma história para os próprios filhos verem. Às vezes, os filhos fazem os pais sofrer. Ah, mas a escolha é minha. Claro que é tua. Tanto que Esaú escolheu, né? A escolha é do jovem, é da jovem, né? Mas há escolhas, os jovens têm que entender que há escolhas que depois causam como é que eu vou dizer para vocês? Um sofrimento na família, né? É um sofrimento, tá? Então, olha só. As mulheres hititas, irmãos, elas participavam das práticas religiosas de seu povo, que incluía o quê? O uso de incenso, certo? A religião hitita era o quê? Politeísta, quer dizer, mais de um deus. Com mais de 1000 deuses. Já pensou, irmão? Isaac era muito satisfeito com isso, né? Mais de 1000 deuses. Os rituais incluíam o quê? Sacrifícios e oferendas eram realizados nos templos, santuários também naturais. Então, quer dizer, os casamentos, quando alguém que cumpre a Torá, alguém que está seguindo o ensinamento dos pais, cumpre a Torá, né, ou se esforça para cumprir a Torá, casa com alguém lá fora, ela também vai assimilar, sem ela perceber, os costumes do marido, o costume da esposa. Ele costuma guardar o Natal, vamos supor. Chega no Natal, ele quer arvorezinha dentro de casa. E aí, o que você vai fazer? Ou ela quer. Aí você vai, bota o quipá aqui e a mulher sentada na frente da árvore de Natal. Aí você com o quipá na cabeça e ela na frente da árvore de Natal. Aí é legal, né? Muito maravilhoso isso, né? Na hora do almoço, você é judeu e ela não é, aí você vai comer ela, pof! Uma carne de porco no teu prato. Que delícia. Claro que, de repente, eu vou dizer, mas meu marido me respeita. Sim, até um certo ponto ele vai respeitar. Depois ele vai começar a chutar o pau da barraca, e não adianta. Ou ela, a mesma coisa, sabe? É complicado, mas é difícil. Mas ela me respeita. Respeita em algumas áreas, mas nem todas. Porque tem coisa que ela não vai respeitar pelo fato de que não tem nada a ver com ela. Vocês entendem isso, não? Não tem nada a ver com ela não cumpre aquilo. Ela não cumpre isso, então ela não tem responsabilidade nenhuma. Mas ela tem que fazer por mim. Bom, se ela fizer por ti, você tem que dizer assim, graças a Deus que ela faz por mim, não pelo Eterno, que ela faz por mim. Se ela fizer por ti, você ainda está sendo abençoado. Você ainda está ganhando com isso, porque ela está fazendo por você. Porque ela não faz isso pelo Deus de Israel, faz por você. Tá? Se ela fizer ainda, olha, levante a mão para o céu. Porque geralmente elas não fazem, nem eles, tá? Agora vamos lá.
Ó, nome Rebeca tem origem na palavra hebraica que significa o quê, gente? Olha, o nome é Rebeca, aquela que une, laço, ou aquela que prende. Aquela que prende. A personagem bíblica Rebeca, a esposa de Isaac, a mãe de Jacó e Esaú, também contribui para o significado de beleza cativante, o nome que está associado à qualidade, como força, fertilidade, inteligência. Isso aí é tudo para Rebeca, tá? Depois nós vamos ver que é realmente sensibilidade e capacidade também de mediar conflitos. Olha o que ela fez ali na família. Ela mediou conflitos ali entre Jacó e Esaú. Vocês imaginam, Rebeca deixou o papel de mãe, passou a fazer o papel de mediadora, porque briga entre dois filhos, ela teve que mediar. Ela diz, não, peraí. O Eterno disse que o maior vai ser o servo do menor, então vamos fazer o seguinte, meu filho, faz o que eu vou te dizer agora, segue os meus conselhos. Se vier alguma maldição, que recaia sobre mim, não sobre você. Não foi o que ela falou? Recaia sobre mim. Ela tomou uma responsabilidade. Ela mediou depois a briga entre os dois. Ela disse, Jacó, sai, vai embora. Ela achou que Jacó ia por um tempo e voltava, né? Mas demorou, né? Quando ele voltou, ela já nem estava mais por ali, né? Mas ela diz, vai embora, vai, porque o teu irmão ele quer tirar a tua vida. Vai embora. Ela mediou, né? Imagina Esaú com uma raiva. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém pode até dizer assim, ó, mas Esaú tinha razão. Eu sei que tem gente, não sei se vai ter gente, né? Aqui, mas talvez em outro lugar. Ah, mas Jacó roubou Esaú, então Esaú tinha razão de ficar irado. Como? Como é que uma pessoa tem razão de ficar irado contra o próprio irmão se ele mesmo vendeu, se ele mesmo não valorizou, se ele mesmo não... Sabe, então assim, ó, tem coisas, irmãos, que às vezes as pessoas, parece que elas assim não enxergam o que estão fazendo. Eu entendo isso aí, sabe? Quer dizer, eu até entendo, né? Porque eu acho que não precisa só de uma capacidade intelectual, mas precisa de uma espiritualidade maior para enxergar certas coisas. Tá? Então tem demandas entre os irmãos, por isso que às vezes precisa que o líder ou a liderança interfira, porque os irmãos às vezes não conseguem entender um problema entre irmãos. Uma coisa que o Rabino Shai, eu converso com o Rabino de vez em quando, e que ele dizia isso dias atrás lá, no áudio, né, que estava conversando. Quando a gente tem problemas, por exemplo, de membros com membros, como é que a gente faz? Chama o membro lá, né? E vamos conversar, resolve o problema. Mas quando é de membros com liderança, já muda tudo de figura. Ele falou isso para mim, e é verdade, sabe por quê? É a mesma coisa que se eu xingar um cara na rua ali, o cara vem e me peita, e porque não sei o quê, já caça aí no braço. Mas se eu xingar o policial, ele já complicou tudo. Nada, ele já vai preso. Se eu mandar o juiz catar mosquito, por nada, eu também vou me ralar. Então, xinga um vizinho teu, é uma coisa. Xinga o juiz, xinga o policial, é outra história. Então, quer dizer, problemas entre membros e membros é uma coisa. Problema entre membros e líderes é outro nível. Já vai para um outro nível. Um nível diferente. Tá? E como é que se resolve isso? A gente tem que, às vezes, ter sabedoria, né, para fazer essas coisas. Por exemplo, ali entre Jacó e Esaú era problema entre irmãos. Eles poderiam conversar, né? Jacó poderia dizer assim, não, mas peraí, tu vendeu? Aí Esaú poderia dizer, é verdade, eu vendi. Mas Esaú foi maleável? Não, quero matar ele roubou. Porque tem gente que diz que a palavra Jacó significa enganador. Não é verdade, tá? A palavra Jacó tem outro significado. A palavra Jacó significa, parece que aquele... Oi? Também, mas tem isso, é aquele que aproveita a oportunidade e é aquele que agarra o calcanhar. Quer dizer, é uma oportunidade, né? Agarrou o calcanhar, tentou, mas não deu certo. Né? Então não significa enganador, tá? Enganador é na visão de pessoas que estão tentando colocar a culpa em Jacó numa coisa que Jacó não teve culpa nenhuma. Mas por que Jacó sofreu lá na frente então? Foi enganado pelo Labão? Até Jacó chegou a dizer assim, ó, o que eu fiz, né? O que eu fiz? Ele sabia o que ele tinha feito, né? Mas, na verdade, ele não enganou, tá? E a palavra enganador não significa, Jacó não significa enganador, tá? O que aconteceu com Jacó lá na casa de Labão é outra história, tá? Na verdade, foi o quê? O Eterno preparando Jacó. O Eterno preparando Jacó, tá? Depois outro dia a gente fala sobre isso.
Bom, Gênesis 27, 46. Pode ler. E disse Rebeca a Isaque: afardada estou da minha vida, por causa das filhas de Ortes. E Jacó tomou mulher das filhas de Het. Como estas são das filhas desta terra, para que me servirás a vida. Bom, para que servirás a vida minha, tá? Para que me servirá a vida? Ó, há quem diz, há quem diz que ela está dizendo ali, que ela está pedindo a morte. Não é isso que ela está pedindo, tá? Ela não está pedindo a morte aqui, tá? Não é isso que ela está dizendo. Vou explicar para vocês o que ela quis dizer. Então, por exemplo, Rebeca disse assim: enfadada estou da minha vida. Quer dizer, quando vem muitos problemas, o que é que você pensa? Estou cheio, não aguento mais. Tantos problemas, né? Causado pelos filhos, né? Por um filho, né? Tantos problemas, meu Deus, o que é isso? Estou enfadada da minha filha. Por causa de quem? Das filhas de Het. O que elas faziam? Eu estava, na lei oral diz que elas até provocavam e riam. Quando elas faziam algumas coisas, elas riam, achavam graça. Quando elas viram que Isaac ficou chateado, que Rebeca ficou chateada, eles riam. Imagina as noras rindo da sogra. Estou fazendo um negócio aqui, pai, ela não gosta. Não quero nem saber. Então a Rebeca não aguentava mais. Ela disse: olha, aí foi lá, tomou essas mulheres aí das filhas de Het, né? São filhas dessa terra de Canaã, né? Para que me serve a vida? Então o que ela quis dizer, irmãos? Veja bem, de onde é que ela veio? Lá da terra de... Da onde que ela veio? Padã Arã? Né? Padã Arã. Ela veio lá de Padã Arã. Lá em Padã Arã, irmãos, as mulheres eram ensinadas diferentes das mulheres de Canaã. Por exemplo, lá em Padã Arã, como é que era a instrução das mulheres? As mulheres tinham que batalhar, trabalhar. Quando elas casassem, elas tinham que ser boas donas de casa. Era uma instrução para elas desse tipo. Ela chegou ali, viu tudo ao contrário na família de Esaú. Daí ela disse: puxa, ela chegou, ela está falando com quem aqui, irmãos? Com Isaac, ela está dizendo. Ela falando com Isaac. Você leu o texto, ela falando com Isaac. Eu estou enfadada, Isaac. Sabe uma conversa de marido e mulher? Estou enfadada, Isaac, não aguento mais essas filhas de Het. Olha, nosso filho foi lá, tomou essas mulheres, essas filhas aí dessa terra. Para que me serve a vida? Para que eu vim? O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer? Eu vim lá de Padã Arã para chegar aqui e ver meu filho casar com essas mulheres aqui. Por que teu pai me buscou de lá então? Qual é a finalidade então? Essa é a conversa dela com Isaac. Qual é a finalidade? Teu pai me busca de lá. Agora eu, na minha vez, que era para mim arrumar uma esposa, que a gente poderia buscar lá também, que lá tem, que eu sei. Agora o meu filho pega e casa com essas mulheres aí, que só incomoda, essas pragas aí, né? Só incomoda. Perdão da expressão da palavra, tá? Aí o que ela fez? Ela pensou: olha, é uma dor de cabeça assim, Isaac, que eu não aguento mais. A minha vida, passei minha vida inteira ensinando esses filhos aí, para agora chegar aí, minha vida, perdi meu tempo ensinando meus filhos, para agora chegar agora aqui e ver isso aí, ver essa cena aí. Meu filho. Mas, olha bem, ela estava falando de Esaú, mas a cabecinha dela já estava para Jacó, porque Esaú tinha casado, mas Jacó ainda não. Esaú casou com 40 anos, está escrito, né? Jacó também. Agora, olha o texto a seguir. Vamos lá. Primeiro eu vou ler um comentário, né? A preocupação dela, espiritual, cultural, claro, né? Esaú casou-se com mulheres que não compartilhavam da fé, tá? Ou dos costumes da família de Isaac e Rebeca, o que causava grande amargura e desgosto a eles. Irmãos, se eu sou uma pessoa que sou... vamos dizer assim, que eu sou, como é que eu vou dizer para vocês, que eu sou zeloso da minha fé. Se eu sou zeloso da minha fé, se acontecesse isso comigo, eu também ia ficar bem aborrecido. Eu acho que se você é zeloso, se acontece isso, se aconteceu, ou se vai acontecer, tenho certeza que você também ia ficar bem amargurado, bem chateado. Mas
Não dá para comparar as mulheres hititas daquela época com as mulheres de hoje. Olha, elas acendiam incenso para os deuses, mas as mulheres de hoje, as mulheres de hoje, elas fazem presépio, né? E adoram o deus Tamuz. Não é assim? As mulheres de hoje aí, os homens de hoje aí, fazem coisas que não são nem bíblico, são antibíblico até. Aí você, para os filhos, é beleza, porque eles casaram, amam seus maridos, amam suas esposas, mesmo daquele jeito ali, mas os pais, eles ficam pensando, para que eu perdi tanto tempo criando esses filhos? Né? Minha vida inteira, igual a Rebeca falou ali, para quê? Passei tanto trabalho, olha, limpei perdão a expressão, né? Limpei, lavei esse bichinho, dei comida na boquinha desse bichinho, dessa bichinha, agora esse marvado aí, ó, casou com uma praga que só incomoda. Meu Deus, que tristeza. Não trabalha. Eu falei semana passada, até a Fernanda achou muito graça, que o jovem que tem alergia a serviço, infelizmente, tem jovem que tem alergia a serviço, infelizmente, irmãos. Tem. Quando eu digo alergia, é o seguinte, porque, né, hoje o percentual do jovem que começa a trabalhar, já começa a trabalhar depois de 18. Maioria, tá? A maioria dos jovens começa a trabalhar depois de 18. Eu, na minha época, eu trabalhei com 14 anos. Comecei a trabalhar com 13, 14 anos. Tá aí minha mãe de prova, né? 13, 14 anos já trabalhava em empresa, porque naquela época podia, né? Hoje não pode mais. Hoje aí a lei bate aí, né? E já diz que é preferível que ele fique aí na rua com 14 anos usando droga, roubando, fazendo besteira, do que estar trabalhando. Mas tudo bem, né? É a lei do nosso país, infelizmente, né? Hoje pode trabalhar com 14, mas é que os pais têm dó. Não, pode se for naquele menor aprendiz, né? É, melhor aprendiz. Mas ele não é um CLT, ele é um aprendiz. Ele não é CLT. CLT é aquele que ficha a sua carteira. No meu tempo, com 14 anos, eu fichava a minha carteira. Ficha a carteira e vai trabalhar como CLT. Tá? Hoje ele vai trabalhar como aprendiz. Aprendiz. Né? Tá. Pelo menos está aprendendo. Agora, às vezes, os pais nem querem que os filhos vão trabalhar. Para que eu vou deixar? Então, tá bom. Olha, irmãos, corre um risco, às vezes, do filho não aprender a trabalhar. E crescer e... né? Pular de galho em galho que nem macaco. Mas tudo bem, cada um, a criação dos filhos de cada um não é igual, né? Mas a gente tem que ver que a gente não pode acompanhar essa mentalidade de hoje. Vamos ter uma mentalidade mais antiga um pouquinho, em certas coisas é bom, sabe? Olha, Gênesis 28. Gênesis 28, tem bastante grifado ali, bastante grifado para vocês prestar atenção no texto. Porque o texto, gente, ele responde a nossas perguntas, é só a gente ler com atenção. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar mulher dali para si, e que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecerá a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Marlate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Irmãos, olha só que coisa interessante nesse texto aqui. Vendo Esaú, olha, às vezes a gente diz assim, nossos filhos, parece que a gente ensina, parece que eles não aprendem. Esaú tinha uma certa idade, casado. Quando ele olhou e viu, mas meu pai e minha mãe, parece que eles não gostam dessas mulheres que eu casei aqui. Eu acho que eu vou consertar essa situação. Ele pensou em consertar, mas consertando ele criou mais problema ainda. Porque ele pensou em consertar. Olha o que ele fez para consertar a burrada que ele fez. Ele casou com 2 mulheres que só davam dor de cabeça para os pais. Eu vou consertar. O meu pai mandou ele ir lá para Padã Arã. Mas peraí, eu vou para outro lugar. Eu vou ali onde está Ismael. Ismael está naquela região ali, por ali, naquela região ali. Ismael, filho de meu avô. É vô, né? Bisavô? Vô, meu avô Abraão. Ismael tem uma filha lá, que o nome dela é Malate. Ele pensou assim, Jacó vai casar com uma parente, lá em Padã Arã. Eu vou casar com uma parente também?
Peraí, vou resolver o problema. O que a Malate era de Esaú? Se ela era filha de Ismael, o que ela era de Esaú? Hã? Prima? Prima? É isso, né? Filha de Ismael, Ismael era tio. Né? Ismael era tio de Isaac, é isso, né? Tio de Isaac. E ela era prima. Ele pensou, peraí, meu pai mandou o Jacó ir lá na casa lá em Padan-Aram, arrumar uma esposa parente da minha mãe, eu vou pegar um parente do meu pai. Puxa vida. Às vezes os filhos... Porque veja bem, a gente pode pensar assim, nossa, nossos filhos faz para incomodar a gente. Às vezes não, irmãos. Às vezes a gente acha que Esaú fazia para incomodar Isaac e Rebeca. Não, ele fazia porque ele era da pá virada mesmo, da pá virada. Sabe, tem jovem que é da pá virada, que não está nem aí. Ah, não estou fazendo isso. Mas o meu pai pensa que eu estou fazendo isso para aborrecer ele, minha mãe também. Não, eu estou apaixonada por ele. Estou apaixonada por ela. Então eu vou lá, vou casar, né? Porque eu estou apaixonado. Mas meu pai não aprova, minha mãe não aprova. Não importa, eu estou apaixonada. Estou apaixonado. Só que Esaú viu que o pai não gostava das filhas de Het. Ele, eu vou corrigir, foi lá na parente de Abraão e arrumou uma outra mulher. Quer dizer, ele já tinha duas. Falou, arrumou mais uma. Para tentar consertar o negócio. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que ele consertou alguma coisa? Sim ou não? Ó, responde. Olha, veja bem, irmãos. Em parte ele consertou. Vocês têm que entender uma coisa. Em parte ele consertou, porque ele foi lá e casou com alguém de parente. Porque era a ideia de... Só que esse parente... Eu queria dizer, em parte ele consertou, porque era parente. Em parte era parente. Ah, não, é aqui. Em parte era parente. Mas era um parente, Malate era filho de Ismael. Ismael era casada com quem? Com uma egípcia. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a criação de Malate? Egípcia. Egípcia. Então, em parte, Esaú até acertou, mas em parte ele fez outra besteira. Ele casou com uma descendente de egípcia. Enquanto que Jacó, né, diz, Jacó obedecera seu pai e sua mãe. Olha a diferença, irmãos. Obedecera. E foi para onde? Padan. Claro que Jacó nunca imaginou que iria passar tanto trabalho lá em Padan, né? Nunca imaginou isso, mas ele obedeceu. O importante, irmãos, é que ele obedeceu. Isso que importa, né? O resto é... Bom, o Salmo 119, irmãos, agora acho que é o finalzinho aqui. O Salmo 119 tem essa passagem aí que eu achei muito interessante, tá? Alguém lê, por favor? Não sei se tem mais alguma coisa, acho que não. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Vamos tentar interpretar isso aqui, irmãos? Porque quando a gente lê assim, ó, a gente o fruto fica meio, né? Aí eu sou uma pessoa que quando eu vou ler uma passagem bíblica, eu fico meditando, sabe? Eu abaixo a minha cabeça, fico meditando na leitura e peço. Às vezes até eu falo, Eterno, me ajuda a entender melhor isso aqui. Porque às vezes tem texto que ele deixa a desejar, né? Ele é muito vácuo. Ele é muito raso, às vezes, também. Mas Davi falou assim, ó, de que maneira o jovem pode guardar puro o seu caminho? Porque alguém pode dizer assim, tem várias maneiras do jovem guardar puro o seu caminho. Mas a melhor maneira do jovem guardar puro o seu caminho é observar conforme a palavra do Eterno. Se o jovem, eu falei esses dias atrás, tem um jovem que é temente a Deus, tem um jovem que não teme nem a própria sombra dele. Né? Você sabe disso, né? Não obedece aos pais, olha Esaú, não teme nada, não tem, né, para ele o que vale é a opinião dele, eu quero assim, beleza, porque nós estamos nesse mundo mesmo, eu acho que cada um escolhe os seus caminhos, mas há aqueles jovens que querem manter puro o seu caminho, que daí eles fazem diferente. Há esse tipo de jovem aqui, eu sei que às vezes diz assim, nossa, difícil de encontrar, mas tem jovens que fazem isso aí, que observam, que faz as coisas segundo o que está escrito, segundo a palavra de Deus. Eu não sei, o Silvano foi um jovem na Beit, né? Um jovem lá. Como é que foi a juventude dele, por exemplo? Tem juventudes jovens que foram diferentes de jovens do mundo. Pois é, 16 anos, né? Então a gente... Está com quantos anos hoje, Michele? Não, quantos anos você tem hoje? A idade? 50? Você tem 49?
Então, com 16 já faz bastante tempo, né? Mas como é que mantém um jovem puro o seu caminho? A gente, às vezes, pensa assim, meu, isso é difícil, né? É difícil ensinar um jovem, mas o jovem pode, se ele tem temor a Deus, ele vai fazer isso aqui, ele vai manter puro o seu caminho, fazendo o quê? Observando a palavra de Deus, seguindo os caminhos da palavra de Deus, que é muito difícil nos dias atuais hoje isso aqui acontecer, tá, irmãos? Muito difícil. Então, nos dias, lembra-te do... Esse versículo que o Michadai falou ali, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Esse versículo eu me lembro que quando eu era numa seita, que eu fui lá, a gente lia muito esse versículo. Nossa, era lido muito isso aí, sabe? Porque eu tinha os cultos dos jovens, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque o jovem, quando ele é jovem, ele mal lembra de Deus. Ele lembra muito do jogo lá que vai jogar, da bola que não sei o quê, da festinha lá não sei da onde. Ele lembra muito disso, mas às vezes de Deus ele tem uma grande dificuldade para lembrar. Então, o provérbio diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os dias maus. Quais são os dias maus, irmãos? Vai ficar velhinho, vai começar a ficar gagá, né? Já vai dizer assim, agora fiquei velho, né? Agora que era o momento de eu servir, lá atrás que era o momento de eu servir o Eterno, agora não tenho força para ir na comunidade, né? Reumatismo, dor nas pernas, não é assim? A velheira chegou, desculpa a expressão da palavra, mas o que acontece? Desculpa a palavra, né? Falei bobagem aqui. A velhice chegou, aí o que acontece? Aí a pessoa vai sentir dificuldade para servir o Eterno. Poderia ter usado a juventude dele para isso, não usou, né? Fala. Essa semana eu peguei um cliente no Uber, e ele, um jovem, um rapaz, e ele me perguntou, ô tio, como é que está o campeonato Brasileirão? E eu disse, poxa vida, que pergunta mais difícil faz para mim, né? Se perguntasse pelo campeonato de Israel, eu já não sabia. Eu lá quero saber de Brasileirão, estou preocupado com outras coisas. É que cabeça de jovem não é a mesma coisa que cabeça. Mas assim, ó, é a preocupação deles, né? Vou mudar. Cabeça de jovem, quando ele pensa muito no mundo, não pensa em Deus, né? É assim. Quando ele pensa mais no Eterno, pensa mais nas coisas do Eterno, é diferente. E eu vou dizer para vocês, né? Quando um jovem cresce nos caminhos de Deus, casa nos caminhos de Deus, né, a probabilidade de ele ser bem mais abençoado, a probabilidade de ele ser bem mais feliz, a probabilidade. Mas há também probabilidade de ter problema. Também. Não tem escape. Ou vocês acham que não? Tem. Há probabilidade de divórcio? Também. Vai depender muito com quem que ele casou, como que ele casou, né? Se soube escolher ou se escolheu. Porque ninguém vem com letreiro na testa, né? Sabe? Ninguém vem escrito, eu sou bom. Escolha eu que eu sou bom. Não está escrito na testa. Nada está escrito na testa, infelizmente, né? Mas tudo bem. Se tivesse, era mais fácil, né? Então é isso aí então que eu tinha para falar. Eu agradeço aí a presença de todos os irmãos aqui.